Oi pessoal, tudo bem? Dia 18 de junho agora foi comemorado o Dia Mundial contra o Câncer Renal. E eles tiveram como tema desse ano um assunto super interessante que eu quis trazer aqui para vocês e a gente comentar um pouquinho sobre. Então o tema desse ano foi: nós precisamos conversar sobre atividade física. E por que será que foi esse o tema escolhido e por que será que eles relacionaram contra o câncer? Então eu vou dizer para vocês, gente, que se nós, profissionais de saúde, estivéssemos conversando com algum paciente oncológico há 10 anos atrás, provavelmente a orientação seria para que eles ficassem em repouso, descansassem o máximo que eles puderem. Mas hoje a gente sabe que isso é diferente. Hoje a gente sabe cada vez mais que o exercício físico ele entra como um fator protetor para alguns tipos de câncer. Não só o câncer renal, câncer de mama, de próstata, dos cólons, entre alguns outros tipos de câncer. E quando a gente fala de prevenção, no câncer renal, através de uma meta-análise recente, foi visto que esses números, eles podem chegar até 20%, o que seria super interessante. Mas ele não para por aí, não é só na prevenção que ele consegue ajudar. Foi visto nessa mesma pesquisa em relação ao câncer renal, que o sucesso do tratamento pode melhorar em 15%. Então, nós precisamos falar sobre atividade física, né? Foi visto que apenas um paciente a cada 4 pacientes que têm câncer renal se exercitam. Então, a gente tem que incentivar, nós como profissionais de saúde temos que incentivar. Ah, mas como eles vão fazer exercício físico? Ou, doutora, como eu vou fazer esse exercício cansado, com câncer? Nunca fiz. Mas é aí que a gente tem que incentivar mesmo, porque o exercício físico, ele vai ajudar nessa fadiga, nesse cansaço que o câncer pode trazer. Ele vai ajudar na recuperação da cirurgia, por exemplo, de rins, no condicionamento, ele consegue melhorar, ajudar no sistema imune e principalmente no fator emocional de muitos pacientes com câncer. Então, consegue trabalhar na prevenção e até no auxílio no tratamento contra a ansiedade, contra a depressão. Ele é um momento de fuga em que você consegue esvaziar a mente e não focar tanto em pensamentos negativos e o que pode acontecer muitas vezes com quem tem esse tipo de doença, não é mesmo? Então, o que eu diria para vocês primeiro, exercício físico é seguro em quem tem câncer. Tá certo? E ele precisa ser comentado. E você não precisa do dia para noite não fazer nada e virar um super atleta, né? Isso só da gente falar isso já dá um certo desânimo e não é bem por aí. A gente pode começar simplesmente saindo do sedentarismo, começando com atividades mais leves e evoluindo para atividades moderadas, que é o objetivo. Então, o objetivo de uma forma geral qual seria de exercício físico para que eu tenha esses benefícios para a saúde? Então, seria 150 minutos semanais de exercício físico moderado, pelo menos. E o que é moderado? Moderado é aquele exercício que você vai fazer que vai te deixar cansado, né? Que você vai poder falar frases ainda, mas é aquele que não vai poder cantar, por exemplo, tão fácil assim. Se a gente pensar numa caminhada, é uma caminhada aquela que é caminhada rápida, como se você tivesse atrasado para o trabalho. Não é uma caminhada tipo passeio no shopping. Então é um exercício que provavelmente você vai começar a suar depois de 10 minutos fazendo. Tá? Então é um exercício um pouco, não é tão intenso, mas também não é tão leve, tá certo? E olha só, essas 30 minutos diários, né, 30 minutos às 5 vezes por semana para dar os 150 minutos semanais, eles não precisam ser contínuos. Se você quiser quebrar 15 em 15, você também tem benefício, ou mesmo quebrar em 3 de 10 minutos por dia. Então, isso é super interessante porque melhora a aderência dos pacientes. Então, a gente precisa sim conversar sobre exercício físico, a gente precisa sim melhorar a qualidade de vida desses pacientes e o exercício físico ele entra como forma de tratamento. Se eu fosse deixar uma dica para vocês a respeito de começar a se exercitar, eu diria para que vocês comecem com metas simples, né? Para que você consiga cumprir. Então, eu começaria com 2 vezes na semana de 15 minutos, depois aumentaria para 3 vezes na semana de 15 minutos e assim vai. Além disso,
Você precisa conseguir estabelecer uma meta para você mesmo, um objetivo para você. E se você colocar isso no papel, fica muito mais fácil do que deixar só na cabeça. Então coloque no papel mais ou menos o que você quer, o quanto você quer, com a data que você quer. Ah, eu vou começar a fazer terças e quintas no período da manhã ou da tarde. Quantos minutos eu vou fazer? Até quando que eu vou conseguir melhorar isso? Em 2 semanas, depois eu vou aumentar para 3. Deixa isso registrado, para o nosso cérebro fica mais fácil de cumprir. E escolham atividades que vocês gostem, que vocês consigam ter prazer. Então não precisa ser somente uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser um yoga, pode ser uma natação. Quando a gente fala exercícios relacionados até como forma de tratamento de câncer, a gente enfatiza os aeróbicos, tá? Aqueles que aceleram um pouquinho mais o coração. Mas não significa que você não precisa fazer os exercícios de força, incluído, né, os resistidos. Então, se você tiver alguma dúvida, converse com o seu médico, converse com um profissional de saúde. Se ele não tiver introduzido esse assunto para você sobre exercício, tire suas dúvidas, pergunte se você pode fazer, consulte com algum outro médico para saber se você está em condições e para que ele lhe oriente da melhor forma. Mas nós precisamos falar sobre atividade física, nós precisamos comentar sobre isso com vocês. Então a gente precisa sair do sedentarismo, que a gente sabe que isso leva a uma maior taxa de mortalidade, independente da doença, tá joia? Sobre o dia do câncer renal, eu vou pedir para o meu sócio urologista e meu amigo, um ótimo médico, comentar um pouquinho sobre as outras formas de tratamento e sobre o câncer renal para vocês. Pessoal, eu queria complementar o que a Carol, minha sócia, falou a respeito do câncer de rim. O câncer renal ele é um dos mais comuns na urologia, né? E ele é um dos mais letais, inclusive, na nossa área. A gente sabe que o câncer de próstata é disparado, o câncer mais comum na maioria das casuísticas, na maioria das avaliações que a gente vê ao longo do tempo e nas maiores séries do mundo. Inclusive, nossos dados brasileiros, a gente tem o câncer de próstata como 1/3 dos casos de cânceres em homem, então é relevante, né? E o câncer de rim ele não é tão frequente, mas ele é importante de ser comentado porque ele tem tido uma crescente, né, nos diagnósticos e na necessidade de tratamento consequentemente. Por quê? Porque na realidade o câncer de rim no passado ele era visto como? Ele era um tumor que aparecia já em fases tardias, né? Porque como ele cresce dentro do nosso abdômen e a gente não percebe, quando a gente tinha um diagnóstico, muitas vezes já era uma fase avançada e sem condições de tratamento. Então, com o tempo, a gente começou a fazer mais exames complementares, por exemplo, ultrassom, que seja por um check-up ou até por uma dor que a gente tinha, ou inespecífica, né? Um pronto-socorro ou até de rotina. E aí a gente via um carocinho, um nódulo ou algo suspeito no rim, né? Muitas vezes é o que acontece hoje, a gente descobre esses nódulos em fases iniciais. Na maioria das vezes são nódulos que a gente observa pela imagem e já vê a capacidade de ser um câncer, né? De ser uma doença maligna. E o diagnóstico é feito pela imagem e prontamente já definimos o tratamento, que hoje a principal forma de tratamento é a operação, a retirada do caroço desse nódulo, né? Hoje a gente sabe que o câncer de rim ele acomete tanto homem quanto mulher e a faixa etária mais comum são os pacientes mais idosos, acima de 60, 70 anos. Só que cada vez mais, como eu falei, a gente tem diagnosticado em pacientes mais jovens, justamente porque a gente descobre em exames de rotina, né, que talvez a gente só fosse saber depois que o paciente tivesse uma idade mais avançada. Então, como o câncer de rim é um tema importante, e hoje, graças à globalização, essa capacidade de a gente estar em contato com pessoas do mundo todo, existe um grupo internacional americano que criou uma coalizão internacional do câncer de rim. E essa coalizão todo ano faz campanhas para falar sobre o câncer de rim. E esse ano eles vieram falando de um tema extremamente importante para todos, né? Para todos nós, que é o exercício físico. Porque alguns estudos recentes mostraram que para o câncer de rim especificamente, né,
diminuiu a mortalidade. Então, assim, se a gente esquecer de falar sobre exercícios físicos, da importância disso, tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças, inclusive nas doenças oncológicas, a gente vai estar deixando de oferecer o melhor para os nossos pacientes, né? A gente já sabe que em outros cânceres, outras doenças malignas, a atividade física é essencial para uma melhor recuperação e muitas vezes para um tratamento mais eficaz, certo? Os benefícios do exercício, como a Carol comentou, são inúmeros, né? E desde explicações mais metabólicas até explicações psicológicas. Então, tudo isso faz parte de um processo, porque o câncer é uma doença que necessita de um tratamento multidisciplinar, né? Então, a gente tem que estar bem de cabeça para o organismo reagir melhor. Então, quando a gente fala de câncer de rim, a gente não tem nenhum tipo de rotina para investigar o câncer, como a gente tem para o câncer de cólon, como a gente tem para o câncer de próstata, câncer de mama nas mulheres. No caso do câncer de rim, não, a gente não tem uma frequência tão alta quanto esses cânceres, só que a gente tem notado um diagnóstico mais comum, né? Então a gente precisa falar dele para que as pessoas saibam e também percam um pouco do receio do tratamento ou do que seja necessário para resolver o problema, né? Hoje nós sabemos ainda que o tratamento ideal é a retirada desse caroço ou até mesmo do próprio rim, em casos que são nódulos maiores ou lesões que são impossíveis de serem retiradas apenas elas, né? As chamadas nefrectomias. Nefrectomia é a cirurgia para a retirada total do rim, parcial ou apenas do caroço, né? Então quem faz esse tipo de cirurgia são médicos urologistas com experiência nesse assunto, né? São cirurgias que são muito comumente realizadas pelos urologistas, então a gente consegue fazer isso com uma certa tranquilidade quando a gente tem uma experiência, né? E o tratamento desses casos, quando a gente identifica na fase inicial, tem um sucesso tremendo, né? Então por isso que a gente precisa entender mais sobre o diagnóstico, sobre tratamento, sobre o próximo passo, né? O câncer de rim não é um tumor que responde, não tem necessidade, por exemplo, de fazer nenhum tratamento a mais, como por exemplo a quimioterapia, a radioterapia. Por isso que o exercício físico entra inclusive como uma forma de prevenção dos problemas, tanto antes de uma cirurgia, por exemplo, quanto depois de um procedimento cirúrgico, né? Obviamente que quando a gente opera, a gente precisa tomar um certo cuidado pós-operatório, da recuperação, e não pode sair por aí fazendo atividades. Então a gente precisa de um aconselhamento de um profissional da área, a gente precisa da liberação do urologista que operou para definir a rotina que você vai seguir no pós-operatório e a volta às atividades essenciais, que inclui a atividade física. Além disso, os principais fatores de risco que nós sabemos do câncer de rim estão ligados à pressão alta, à obesidade, né? Tudo isso tem relação direta com a atividade física, né? A gente sabe que quando a gente tem uma pessoa que está realizando constantemente uma atividade física, ela tem disciplina, né? Com a disciplina, ela vai diminuir peso, ela vai manter o peso, ela vai emagrecer, ela vai evitar de fazer uma dieta mais hipercalórica, né? Então ela tende a ganhar menos peso ou até emagrecer, né? E tem um estilo de vida diferente que contribui para uma melhora global da saúde, né? Inclusive vai diminuir a chance de ter diabetes, pressão, hipertensão. Então tudo isso leva a uma melhora global do quadro e evita inúmeras doenças, inclusive o próprio câncer de rim. Tá bom? Então era isso que eu queria falar para vocês também. Eu agradeço a Carol por toda a explicação sobre a atividade física. É essencial ouvir nós falarmos mais sobre esses temas que vêm ao redor, né, não só do tratamento médico em si, mas essa parte toda de tratamento complementar, do acompanhamento de profissionais nutricionistas, personal trainers, atividade física realizada sob supervisão. Tudo isso é importante para uma melhora global, tanto para uma saúde preventiva quanto para um tratamento. Um abraço para todos.